E olha, o governo Lula espera ter uma última reunião com representantes dos Estados Unidos antes daquela provável aplicação de uma tarifa de 25% sobre a exportação de produtos brasileiros para lá. A decisão norte-americana sobre taxar esses produtos importados do Brasil vai ser tomada pelos norte-americanos na próxima quarta-feira. Nossa repórter Elis Barreto volta a conversar com a gente porque queria entender, Elis, se até lá o governo teria alguma nova estratégia nessa mesa de negociações com os norte-americanos. Seja muito bem-vinda novamente. Bom dia para você, Vitor, e para todos que nos acompanham. Vitor, a princípio, não. A estratégia do Palácio do Planalto vai ser seguir o mesmo caminho que estava sendo tomado até agora. Na semana passada, o presidente Lula se reuniu com alguns ministros justamente para discutir esses caminhos. Entre os participantes estavam o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e também o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias, que é quem está tocando principalmente essa negociação entre Brasil e Estados Unidos. A intenção do governo, então, é manter a negociação técnica que foi sendo feita até agora e sem fazer nenhuma concessão que para o governo brasileiro não se justifique. A gente lembra que na recomendação de imposição de tarifas, o USTR elencou 6 temas que os incomodavam, que achavam que tinha uma injustiça em relação ao comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos, mas o governo brasileiro não pensa em fazer nenhuma concessão que não considere justa. Ou seja, temas como, por exemplo, uma redução de tarifa do etanol de milho que os Estados Unidos enviam aqui para o Brasil, não está na mesa de negociação. O governo federal, então, agora tenta alinhar uma agenda com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que é o chefe do USTR, e esse encontro aconteceria ali no âmbito do grupo de trabalho que foi criado após a visita do presidente Lula ao presidente Donald Trump. Justamente esse grupo foi criado para discutir as tarifas e o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos. A expectativa, então, é que nesse encontro entre Brasil e USTR, o governo brasileiro já tenha uma noção de qual será a posição do governo americano sobre essa recomendação de imposição de tarifas. Essa será a quinta reunião entre representantes do governo brasileiro e representantes do governo americano. A gente lembra que na semana passada, o ministro Márcio Elias, depois do quarto encontro entre eles, conversou com a imprensa e falou que a expectativa era que esse encontro acontecesse até o início dessa semana e tem que ser porque a gente lembra que caso essas tarifas entrem em vigor, elas entrarão em vigor na próxima quarta-feira, dia 15 de julho. Mas, bom, apesar dessas reuniões, dessas estratégias, desses caminhos que estão sendo discutidos, Vitor, dentro do Palácio do Planalto, o caminho considerado mais provável é da imposição das tarifas por parte dos Estados Unidos. Não está descartado entre as projeções um adiamento da imposição dessas tarifas, até por conta da participação do senador Flávio Bolsonaro nas audiências que aconteceram semana passada. Então, um adiamento poderia dar uma vitória política para o senador Flávio Bolsonaro, mas essa hipótese ainda é considerada remota. Bom, a gente vai seguir acompanhando, claro, aqui de Brasília, toda a movimentação do governo e essa possível reunião que pode acontecer no início dessa semana, Vitor. Tá certo, Elis. A gente volta a conversar, então. Muito obrigado pelas suas informações. Elis Barreto falando ao vivo da capital federal. E sobre esse novo possível tarifaço, converso agora com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Josemar, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Vitor, é sempre um prazer falar com você e com a CNN. O prazer é todo nosso. Josemar, queria começar perguntando, a gente tem já um paralelo histórico de cerca de um ano atrás, quando houve aquela primeira incursão tarifária de Donald Trump e anunciou-se aquela tarifa que chegava aos proibitivos 50%, né, para os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. E naquela ocasião, a gente acompanhou um movimento muito significativo do setor privado brasileiro, junto a seus pares do setor privado norte-americanos. E eu queria entender se a gente pode acompanhar algum movimento similar para que aquela extensa lista de exceções que a gente acompanhou no ano passado ser elaborada pelos Estados Unidos, né, sob outra justificativa, é verdade, se a gente pode ver um cenário similar acontecendo agora. Vitor, sem dúvidas, o esforço e a atuação do setor privado, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, é definitivo para a imposição, né, dessas tarifas ou não. Ou seja, a atual administração dos Estados Unidos, né, cabeceada por Donald Trump,
tem um apelo muito forte do setor privado, né? Ela é muito aberta a receber as demandas do setor privado, principalmente do setor privado dos Estados Unidos. Então, o que nós temos visto, Vitor, desde o ano passado, quando essas tarifas surgiram, foi uma atuação muito contundente do setor privado, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, né? Há uma parceria estabelecida muito forte entre os dois elos, para que isso possa levar a uma sensibilização do governo dos Estados Unidos. Apesar de nós termos uma investigação extremamente técnica, né, sendo encabeçada pelo USTR, a verdade é que o viés político está sendo sobreposto. Então, essa atuação do setor privado tem sido fundamental. Aqui no escritório, a gente tem apoiado diversos setores e empresas a se manifestarem nas consultas públicas, participarem das audiências públicas, mas principalmente realizarem reuniões com a administração dos Estados Unidos para levarem os seus pontos e sensibilidades. Existem setores, Vitor, que não tem como haver a substituição nos Estados Unidos. E no final do dia, o principal impacto seria, para além dos exportadores, o impacto inflacionário nos Estados Unidos, né? Ou seja, você encarecer o preço do produto final para o consumidor norte-americano, e nós sabemos que é algo que o presidente Donald Trump quer evitar ao máximo. Claro, né? Ainda mais já com a popularidade impactada, principalmente com esse incremento da inflação por causa da disparada do preço da energia, exatamente por causa dos conflitos no Oriente Médio. Josemar, você mencionava essa possibilidade de um novo impacto inflacionário chegando às gôndolas dos supermercados lá nos Estados Unidos. No tarifaço do ano passado, né, sob outra ótica, sob a égide da Lei de Segurança Nacional, que foi derrubado pela Suprema Corte, no primeiro momento, tivemos quase 700 exceções anunciadas pelo governo norte-americano e numa segunda rodada de exceções, aí sim tivemos mais 200 itens do agronegócio, entre eles a carne e o café, exatamente para conter essa pressão de preços no mercado doméstico norte-americano. E eu queria entender, né, queria me alongar exatamente nessa discussão sobre a possibilidade de um incremento do ponto de vista principalmente do índice de preço ao consumidor norte-americano. Até por causa do conflito no Oriente Médio, a gente já vê um CPI, né, o IPCA deles, bastante pressionado, longe da meta perseguida pelo Federal Reserve, Banco Central norte-americano, 4,2% de inflação, a meta de 2%. Queria entender o que a gente pode acompanhar de impactos do ponto de vista de índice e, evidentemente, também de resposta por parte do Banco Central dos Estados Unidos. Sem dúvidas, esse ponto da inflação é um dos pontos mais sensíveis e foi uma das grandes promessas do presidente Donald Trump durante a sua campanha presidencial. Ou seja, ele prometeu ao eleitorado norte-americano que iria controlar, né, esse aumento de preços que vinha ocorrendo nos últimos anos nos Estados Unidos. A verdade é que, do ponto de vista setorial, há sim a possibilidade de aumentos significativos de preços caso os Estados Unidos implementem, né, essas tarifas elevadas contra o Brasil para alguns setores específicos, mas o impacto macroeconômico não deve ser sentido, ou seja, o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos é muito relevante para os dois lados. Os Estados Unidos, inclusive, têm um superávit comercial, mas é pouco provável, Vitor, que isso per si, né, essas novas tarifas contra o Brasil, tenham um impacto macroeconômico nos Estados Unidos. O que deve haver, sim, são impactos setoriais para produtos, inclusive, que são do dia a dia dos norte-americanos, né? Você comentou do café, o café foi colocado na lista de exceções, mas o café solúvel ficou de fora. E o café solúvel é consumido principalmente, né, nos estados com maioria republicana, nos estados do sul dos Estados Unidos, ou seja, ainda existem produtos que não foram colocados na lista de exceções e que são sensíveis, né? Ou seja, o caso do café solúvel é muito enigmático. O Brasil é o maior produtor mundial de café solúvel, é o maior exportador mundial, não tem quem substitua o café solúvel brasileiro. No final do dia, os norte-americanos continuarão importando esse produto, pagando mais caro, né? Ou seja, pagando o custo dessa inflação. Então, o que as empresas norte-americanas e as empresas brasileiras têm tentado fazer nos últimos dias é justamente levar ao USTR, levar ao governo dos Estados Unidos todos esses produtos que são mais sensíveis e que, caso não sejam incluídos na lista de exceções, né? A gente ainda não sabe qual vai ser essa lista, a versão final dela, mas a gente tem trabalhado arduamente com esses setores para que esses produtos mais sensíveis não fiquem de fora, né? Eles sejam contemplados por essa lista,
justamente do ponto de vista de impacto para o consumidor norte-americano, que é o que tem tido mais apelo na atual administração da Casa Branca. Josemar, o escritório do representante comercial dos Estados Unidos encontrou uma série de subterfúgios e supostas justificativas para aplicar essa tarifa completamente proibitiva em relação ao Brasil de 25%. Eu queria exatamente uma análise sua sobre exatamente do embasamento dessas justificativas, tanto em relação à produção, por exemplo, em áreas desmatadas, também sobre esses aspectos que tangem a competitividade de produtos vindos dos Estados Unidos, quanto evidentemente também dos sistemas e meios de pagamento norte-americanos. Quanto entender se essa tarifa restritiva, né, se aplicada de 25% de fato, ela tornaria os produtos brasileiros muito menos competitivos do que de outros países, né, que foram ou podem ser também afetados por tarifas menores, né, no âmbito também dessas investigações do USTR, caso de México, caso também de Argentina. Há uma série de outros países que, sob outras óticas, também estão ameaçados por tarifas, né? No cenário atual que nós temos, Vitor, da possibilidade de imposição de uma tarifa na casa dos 25%, mais uma tarifa de 12,5% de uma outra investigação que está sendo conduzida atualmente nos Estados Unidos, ou seja, nós temos a possibilidade de ter uma somatória de 37,5% de tarifas adicionais sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos. Isso nos colocaria em um patamar de baixíssima competitividade em relação aos outros países exportadores para os Estados Unidos. Então, é uma tarifa de fato proibitiva, né? Um entrave quase intransponível, mas mesmo assim existem setores que o Brasil é preponderante, então a gente deve continuar exportando, mas com esse impacto negativo para o consumidor norte-americano. É muito importante que a gente leve esses pontos em consideração, porque o Brasil, de fato, tem feito um esforço hercúleo para negociar com os Estados Unidos. Para além desses esforços do governo brasileiro no âmbito do grupo de trabalho que foi estabelecido, o setor privado tem sido muito vocal. E naquele primeiro momento, ainda no ano passado, a lista de exceções foi criada justamente por fruto desse esforço que o setor privado entendeu que era necessário de ser feito e continua fazendo desde então. Então, o impacto para o consumidor norte-americano é esse ponto mais sensível. A gente tem acompanhado, né, diversos setores que continuam sendo muito afetados, porque depois que você perde market share também é muito difícil de recuperar, né? Então, você tem setores que, de fato, há uma grande distribuição mundial da produção desses itens e você perde uma fatia de market share que depois é muito difícil de você recuperar. Então, atualmente, o que a gente espera, de fato, é que essa lista de exceções seja expandida, ela contemple, né, setores que foram muito afetados no início da imposição dessas tarifas e que esses produtos, né, que são tão relevantes para o Brasil não sejam tão afetados. E aí vale a gente citar, por exemplo, o setor moveleiro, o setor de papel, por exemplo. Você trouxe, né, toda essa gama de temas que o USTR incluiu no âmbito dessa investigação para dar mais robustez técnica, mas no final do dia nós sabemos que a argumentação ainda é muito fraca, inclusive, né? Ou seja, você coloca a preocupação em relação ao combate do desmatamento ilegal, mas você engloba setores que são muito responsáveis, inclusive, pelo enfrentamento desse desmatamento ilegal, né? Que cumprem com certificações internacionais, como é o caso do setor de florestas plantadas, né? Uma indústria muito forte aqui no Brasil, ela representa, né, bilhões de dólares em exportações anuais. E você mistura uma série de temas para tentar trazer alguma razoabilidade, né, para o resultado dessa investigação, que, como eu comentei, ela tem um caráter, Vitor, muito técnica, mas infelizmente, né, há uma preponderância do viés político de imposição dessas tarifas contra o Brasil para chegar em outros acordos que não necessariamente têm a ver, inclusive, com essas políticas públicas que estão sendo investigadas, como é o caso do PIX, e pouco provável que a imposição dessas tarifas faça com que haja alguma reversão mais significativa dessas políticas também. Pois é, né? Um subterfúgio encontrado pelo escritório do representante comercial norte-americano. Conversei com Josemar Franco, gerente de comércio internacional da BMJ. Josemar, muito obrigado pela disponibilidade, sempre um prazer dividir tela com você. Vitor, sempre um prazer falar com você. Até mais, abraço. Domingo. Para você também.